Abram as suas Bíblias nos Salmos de número 30, o qual nós já fizemos a leitura introdutória. Salmos de número 30. Eu vou ler apenas o versículo 5 e eu vou trabalhar apenas com a parte B dele. Todos encontraram? Salmos de número 30, verso 5. O texto diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode repetir comigo a segunda parte? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se o Luciano quiser me ajudar aí, mas bem baixinho. Meus irmãos, esse salmo que eu acabei de ler, ele nos traz grande consolo e uma grande esperança, especialmente em momentos de dificuldades. A Bíblia nunca escondeu que nós teríamos muitas tribulações na vida. O salmista nos apresenta um contexto aqui de choro e de alegria. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele passava por uma grande tribulação. Seu coração estava abatido, a sua alma estava aflita, mas Davi confiava, ele cria na soberania de Deus. Ele sabia que o favor de Deus era o suficiente para mudar tudo. E esse texto, ele traz riquíssimas lições para todos aqueles que já perderam a esperança, aqueles que não enxergam mais uma saída, que estão sem rumo, sem direção ou em desespero. Independente da idade, da nacionalidade, do nível intelectual, da posição social e econômica, todos os seres humanos experimentam ou ainda vão experimentar o sofrimento em suas vidas. Não tem como fugir disso. A Bíblia, ela deixa bem clara. E o versículo que eu li na parte B do capítulo 30, verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite. E a primeira lição que eu aprendo, e eu quero que vocês aprendam, é que o choro virá. Como eu já disse, não tem como fugir. Não tem idade, não tem nacionalidade, independente do nível intelectual, posição social e econômica. O choro, ele virá. Não tem como fugir disso. Nós sabemos por qual motivo, não sabemos por qual motivo, mas sabemos que ele vem. Pode ser através de uma perda familiar, pode ser através de um abandono de alguém muito querido que você amava, pode ser através de uma porta fechada, pode ser através de vários motivos. O sofrimento, ele chegará em nossas vidas, ou se já não tem chegado na vida de muitos, né? Então existem vários fatores, vários meios para que o choro chegue em nossas vidas, para que o choro chegue na sua vida, chegue na tua casa, chegue lá no teu lar, chegue na minha vida. Existem vários fatores, mas o choro, a Bíblia deixa bem claro que o choro, ele virá. Mas, meus irmãos, há um tempo determinado para esse choro acabar. A alegria, meu irmão, vai raiar novamente. As noites mal dormidas vão passar, o sol voltará a brilhar e dias melhores virão. O choro, ele pode até vir, como a Bíblia diz, né? O choro dura uma noite. Se a própria Bíblia está dizendo que o choro dura uma noite, quer dizer que vamos chorar.
Vamos sofrer, vamos passar por angústia e dor desse mundo. Mas Ele nos garante na parte B, que a alegria vem pela manhã. E a segunda coisa que eu aprendo no texto aqui, eu não vou me delongar, a segunda coisa é: tenha fé e paciência e nunca desista de lutar. Se você está passando por esse tempo de choro, por essa noite escura, tenha fé, tenha paciência e nunca desista de lutar. Uma das várias pessoas na Bíblia choraram. Você lembra da mulher, aquela mulher famosa, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofrendo com uma hemorragia? Ela teve todos os motivos para desistir da vida. Eram 12 anos de choro, sofrimento, angústia e dor. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela juntou as últimas forças, levantou e foi ao encontro do Mestre. Ela rompeu multidão, ela rompeu o preconceito, ela rompeu aquelas dificuldades, aquelas barreiras, e foi ao encontro de Jesus, tocou nas vestes dele e foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela teve paciência, fé e não desistiu de lutar. Se você tiver fé, paciência e não desistir de lutar, você pode ter certeza que esse choro uma hora vai passar e a alegria voltará a raiar na sua vida. Você lembra de Ana? Ana estéril, não podia gerar filhos, né? E sua irmã Penina provocava dizendo que ela não tinha filhos. Mas Ana sempre subiu ao templo para buscar o Senhor, debaixo de lágrimas, debaixo de tristeza, debaixo de angústias. E ela sempre subiu, não desistiu. E o que aconteceu? Ela recebeu o seu milagre. Por que ela recebeu o seu milagre? Porque teve fé, paciência e nunca desistiu. Porque quem não tem fé, desiste facilmente. E eu não sei há quanto tempo você vem chorando, há quanto tempo você vem sofrendo, mas se você não perder a fé, ser paciente e não desistir de lutar, o tempo do choro vai passar e você voltará a sorrir novamente, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você lembra de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. E quando Jesus chegou diante do sepulcro dele, Jesus chorou. Jesus se comoveu vendo o seu melhor amigo morto. Se Jesus, até Jesus chorou, você acha que nós não vamos chorar nesse mundo? Esse mundo com tantas guerras, tanto sofrimento, tanta maldade. Foi por causa do pecado que entrou no mundo através dos nossos primeiros pais. É por isso que existe dor, é por isso que existe choro, é por isso que existe sofrimento, por causa do pecado. E ali Jesus, diante do sepulcro do seu melhor amigo Lázaro, ele chorou também. Mas Jesus, ele mandou remover a pedra e disse para Lázaro sair para fora. E ali ele pôde dar vida novamente para Lázaro. Então eu aprendo que mesmo independente do luto que você esteja passando, Jesus é poderoso para mudar esse cenário de morte, para mudar esse cenário de luto e trazer novamente o regozijo. Você lembra da viúva da cidade de Naim? Ela já tinha levado seu marido para sepultar, ela já tinha perdido o marido. Agora ela está novamente fazendo aquele trajeto, levando agora o seu filho para sepultá-lo. A Bíblia não diz de que aquele menino morreu, ela não diz, mas só sei que aqui ela está fazendo novamente aquele trajeto de luto. Ela estava triste, ela estava sofrendo, ela estava chorando, mas quando ela encontra com Jesus,
Primeiro, ele diz para aquela mulher: mulher, não chore. Então todos vão chorar. E ele ressuscita aquele menino. Então, assim como Deus mudou a história daquela mulher que estava indo sepultar o seu filho, Deus é poderoso também para transformar as nossas lágrimas em alegria. Basta ter fé e confiar nele. E a quarta lição que eu aprendo, quarta lição: o choro tem uma breve duração, ele não é eterno. É por isso que ele diz assim: o choro pode durar uma noite. Quando Davi utiliza esse termo, o choro pode durar uma noite, ele usa uma expressão hebraica que sugere a visita de alguém para pernoitar. Em outras palavras, é como se ele dissesse: ao fim da tarde, no início do anoitecer, o choro pode chegar para passar uma noite. Ele está dizendo que a tristeza tem duração breve diante do favor de Deus. É por isso que ele diz: o choro pode durar uma noite, ou seja, ele não vai ser eterno. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 4: tempo de chorar e tempo de chorar e tempo de sorrir. Salmo de número 126, verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Perceba que o salmista está dizendo: aqueles que semeiam com lágrimas. Perceba que o texto está dizendo: ele está chorando, mas está semeando. Ele está chorando, mas está semeando. O que é que o texto está dizendo? Você pode estar aqui nessa noite chorando, mas não desista de semear. Não desista de buscar a presença de Deus. Não desista de orar pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua casa, pela tua família. Está chorando, está sofrendo, está com dor, mas não desista de buscar a presença de Deus. Ele está chorando, mas ele continua fazendo. Aí o verso 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você pode entender isso nessa noite, que mesmo você chorando, mesmo você passando por um momento difícil, esse tempo que de choro vai passar e você vai trazer consigo os resultados da sua oração. Jesus, ele disse para os seus discípulos em João capítulo 16, versículo 20, que eles sentiriam tristeza e chorariam. Foi Jesus quem disse isso: vocês sentirão tristeza e vão chorar. Mas eu me alegro na segunda parte, quando Jesus também disse assim: mas Deus haverá de converter essa tristeza em alegria. Meu irmão, primeiro veio o choro, para depois vir a alegria. Primeiro você chora, mas depois vem a alegria na tua vida. Você vê que todos os textos aqui que eu li, primeiro veio o choro, para depois vir a alegria, meu irmão. Então esse tempo que você está passando, você pode ficar tranquilo, porque ele vai passar. Essa noite mal dormida vai passar. Essa situação que você esteja enfrentando vai passar. Não é eterno, o salmista está dizendo: não é eterno esse sofrimento. Essas lágrimas que você derrama não é em vão. Vai ter o seu fim, vai ter o tempo oportuno para acabar. Aí o verso diz, versículo 5, ele continua: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem.
Eu acho interessante aqui a quarta lição que eu aprendo: a alegria virá. Porque ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Olha que promessa maravilhosa. Isso daqui, meu irmão, é a própria palavra que está dizendo: a alegria vem. Não foi qualquer um. É a própria palavra que está te garantindo que depois do choro vai vir a alegria também para nossas vidas. Olha que promessa maravilhosa. Eu sei que talvez você esteja atravessando uma situação difícil na tua vida, mas a palavra nos garante que a alegria virá. É só você confiar em Deus e não entregar os pontos para o desânimo. A porta está fechada, mas Deus está dizendo através da palavra dele: a alegria virá. O milagre ainda não chegou na tua casa, parece que está demorando, mas a alegria virá. A crise, a angústia, o medo, a solidão chegou, mas a alegria virá. Há um tempo para esse choro acabar. Nenhum sofrimento é eterno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só é eterno para quem não tem Cristo. Mas para você que está descansando na sombra do Altíssimo, a alegria virá. Aí o versículo 5, parte B, ainda continua: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quinta lição que eu aprendo: haverá uma renovação na sua vida após o choro. Essa expressão, meu irmão, a alegria vem pela manhã, no hebraico transmite um sentido que o choro que se escuta à noite, pela manhã dá lugar a um brado de alegria. É notável também que essa palavra amanhecer é usado na Bíblia como uma figura de renovação e de um novo recomeço. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Salmos de número 46, verso 5 diz que o auxílio de Deus vem desde o romper da manhã. O ponto final desse salmo oferece esperança e confiança, indicando que após o período de tristeza e choro vai raiar novamente a alegria, e você receberá renovo e ânimo de Deus para poder continuar. Meu irmão, neste mundo nós vamos chorar, vamos sofrer, mas o choro da noite jamais vencerá a alegria da manhã. Jamais. Tantos momentos que eu e você passamos, tantos choros que eu e você passamos, e você está aqui. Quantas situações difíceis que nós passamos e estamos aqui. É porque o choro é assim mesmo. O choro, a duração dele é breve. Mas perceba que no texto, se você ler o texto, ele fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vê que o choro tem prazo, mas a alegria que vem, ele não dá um prazo de acabar. Ele está dizendo assim, ó, o choro vai acabar, ela só vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E ele não está dizendo que a alegria só vai durar um dia ou só aquela manhã, não.
Ele só disse: a alegria vem pela manhã, mas ele não dá um prazo para acabar a alegria, mas para o choro ele já dá um prazo. Isso quer dizer, meu irmão, que o tempo de alegria, o tempo da felicidade de Deus na tua vida vai ser muito maior do que o tempo de choro. O tempo da bonança vai ser muito maior do que o tempo do vento, o tempo da tempestade, o tempo da angústia vai ser muito maior, porque não tem prazo para acabar. A alegria vai continuar, e nós que estamos em Cristo Jesus vai durar eternamente. Mas a tristeza e o choro para aqueles que não estão em Cristo Jesus é sofrimento eterno. O choro vai durar eternamente, né? Então, meu irmão, sem dúvida, a maior razão e fundamento da igreja, do cristão, ressurgiu também numa maravilhosa manhã, a aurora de um novo dia. Houve tristeza na morte de Jesus? Houve tristeza. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Pela manhã, houve a alegria. Cristo ressuscitou e nos deu a possibilidade da alegria eterna. E nossa alegria não é passageira. Essa tristeza que nós vivenciamos é por causa do pecado. Mas um dia estaremos com Ele, e a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. O choro é aqui, a tristeza é aqui. Aqui vamos passar por tudo isso, mas lá em cima não haverá choro, nem morte, nem dor, porque todas essas coisas já vão ter passado. Nós somos aqui na terra forasteiros, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é lá no céu. Então essa é a nossa maior esperança. Cristo nos deu a vida para que pudéssemos ter uma alegria eterna, né? Por mais que passamos por momentos difíceis aqui nessa terra, o Espírito Santo, Ele no meio daquela dor, no meio daquela angústia, Ele vem e consola o nosso coração. Mas quando chegarmos na glória, não vamos precisar mais ser consolados, porque, como eu disse, não haverá tristeza lá nos céus, não haverá angústia, não haverá dor, não haverá mais sentimentos ruins nenhum, é só alegria, e lá nós vamos adorarmos ao santo e poderoso Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou pela manhã, nos trazendo a alegria. Meu irmão, não sei como é que você entrou aqui, mas aguenta o tempo de choro, porque esse tempo de choro tem data para acabar. Deus vai trazer alegria de volta para a tua vida, Deus vai trazer alegria de volta para a tua casa, Deus vai trazer alegria de volta para o teu lar, e você voltará a cantar. Continue perseverando, tenha paciência de esperar, tenha fé que Deus vai fazer na tua vida infinitamente mais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenha convicção que o choro virá, mas a alegria também virá. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé?